eu não ia revelar isso pra ninguém. Pra não revelar meus erros. Oi, vizinhos, eu sou o Caio. Eu sou o Ale. E hoje a gente vai responder algumas perguntas que eu pedi lá no Stories do Instagram, @casacobre, pra responder algumas dúvidas e curiosidades que vocês têm sobre nós, sobre a casa, sobre os pets, sobre a vida, sobre tudo. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui embaixo que a gente faz um novo Ask, que é um vídeo muito fácil pra gente fazer, rápido, e enquanto não tem Diário da Reforma, a gente vai alimentando o canal com outros conteúdos, tá bom? Então vamos lá. Que vergonha. O Murilo, que é nosso amigo, mandou pra gente uma pergunta, que é muito difícil de responder. Ele perguntou: quanto vocês já gastaram com obra e móveis? Nossa. E isso é uma pergunta muito difícil, porque a reforma em si, ela tira muito dinheiro, não adianta. Todo mundo diz isso, mas você não acredita até você passar por isso. Sim. Todo mundo fala, você vê vídeos no YouTube de planejamento, você vai gastar 30% a mais, sempre dá mais, gente, mas o mais é muito mais do que você imagina. Então, se você acha que, sei lá, você vai gastar R$1.000 comprando torneira, você vai gastar 1.500. É sempre assim. O valor nunca é o que você imagina. Porque não é só a torneira. É a torneira, é o sifão, é o ralo, é o caramento, a fita, é tudo. Tudo nisso entra. Então, assim, os móveis, a gente tem um valor mais exato. A nossa cozinha, ela custou R$14.000. E os móveis da casa inteira custaram 30. Então, o armário da cozinha, o banheiro e o guarda-roupa. Esse é um valor que é baseado no nossa metragem, no que a gente precisou, no que a gente pediu. Então, os valores variam muito. Essa moldura escandinava, ela sai muito mais cara do que um móvel normal. Você vê que se fosse um projeto básico, sei lá, sairia metade do preço, provavelmente. Sairia tipo metade do preço, provavelmente, ou uns 20 mil pelo menos. Mas esse é a nossa faixa de preço. Mas nisso muda muito também. E com a obra em si, eu não sei como estimar, eu acho que, sei lá, uns 15. Eu acho que mais que isso. Gastou, provavelmente. Mais que isso. E ainda tem muita coisa pra comprar. Então gasta muito dinheiro, você tem que se planejar muito. A gente começou a obra com uma parte do dinheiro guardado, só que a gente teve problema com o carro, então boa parte desse dinheiro a gente teve que gastar com o nosso carro também. Então entra isso também, se você tem carro ou outras coisas que você tem que ter dinheiro guardado também, então isso conta bastante. A gente teve que gastar bastante com o carro, então tirou bastante verba do que a gente tinha para usar aqui no apartamento. Então fica um pouco até difícil de estimar o quanto a gente já gastou, mas a gente começou a obra pensando que a gente ia gastar tanto e a gente pensava que a gente ia levar um mês e meio para fazer a obra, só que tipo, inocentes. A gente já vai fazer 5 meses. 5 meses. 5 meses que a gente está em obra e ainda falta bastante coisa. E vai faltar bastante coisa, a gente vai se mudar e ainda vai ficar faltando muita coisa para fazer. Mas é assim, né? A gente vai fazendo aos poucos e conforme vai dando. Sim. A segunda pergunta foi do Edu de Janeiro. Ele perguntou quase a mesma coisa que o Murilo. Quanto que a gente gastou em média com a obra, com o projeto, com os pedidos do AliExpress e até o acabamento grosso da obra. E acabamento. E quanto custou a nossa cozinha. Então, foi isso. A cozinha custou 14 mil. Os pedidos do AliExpress com as torneiras e tudo mais, eu acho assim, chutando bem alto, que saíram uns R$600 essas 2 torneiras que a gente comprou e os acabamentos de banheiro. E uma dica muito boa é começar a comprar as coisas antes, não tem jeito. Tem gente que fala pra você juntar todo o dinheiro e ir lá comprar os eletros à vista e comprar essas coisas à vista. É bom porque você consegue pegar e manter a garantia do produto, pra quando você se mudar você tem aquele 1 ano de garantia. Só que pra gente que não tem muito dinheiro, teve que gastar muito, poupar muito, o forno, micro-ondas, essas coisas a gente comprou antes. Cama, a gente já comprou. A cama, as torneiras do banheiro. Então, antes de começar a obra, a gente já começou a pedir pra, quando chegasse a obra, que é o momento que você gasta mais dinheiro e
que nem nesse momento, o dinheiro acabou. Então a gente tá tirando dinheiro da onde dá. Tipo, a gente paga a conta de telefone agora ou compra isso? Então compra isso e aguarda até o vencimento da conta para conseguir pagar a conta. Sim. Então eu acho que comprar as coisas antes é uma dica muito boa. E para quem vai fazer projeto também ajuda bastante. Você já tem em mente, ou até você ter comprado o produto em si, na hora de fazer o projeto ajuda bastante também, porque você já sabe qual é o produto que você vai utilizar ali, então facilita bastante. A Michelle do Apetrechos, ela perguntou como a gente se conheceu. Teve outras pessoas que perguntaram também, então a gente vai responder tudo de uma vez só. A gente se conheceu num casamento. Em 2012. Em 2012. Eu não sou muito bom de data, mas ele é. Eu tava sentada numa mesa e ele na outra, obviamente a gente não se conhecia. Eu era amigo da noiva e ele era E eu era amigo do noivo. E aí a gente se viu, se conheceu, mas ninguém falou com ninguém e tudo mais. E vida que segue. Acabou o casamento, eu cheguei, tinha Orkut ainda, eu não aceitava no Facebook. Eu cheguei no Orkut, entrei no perfil do noivo, né, que era a pessoa que eu conhecia, e pesquisei em todos os contatos pra ver se eu achava ele e não achei. Acho também, que ele fez a mesma coisa. Não achei. E aí passou muito tempo, eu acho que uns 6 8 meses. Esse tempo aí. E aí eu tava aleatoriamente no Facebook, e aí ele comentou numa postagem de um grupo que eu tava, e eu olhei e falei, ai, bonitinho esse menino, deixa eu dar uma olhada. Aí adicionei, na inocência, assim. E aí, sei lá, passou meia hora, uma hora. Foi tipo no mesmo minuto. Foi no mesmo minuto? Você me mandou a solicitação, eu aceitei e na hora eu lembrei, eu falei, nossa, é um menino de casamento. Aí ele me mandou, eu mandei uma mensagem falando, nossa, você é o menino do casamento. Aí eu gelei, porque eu não tinha percebido que ele era o menino do casamento. E aí a gente começou a conversar e a gente marcou de sair pra uma balada. E aí a gente saiu. E aí a gente se conheceu, ficou lá e aí foi rolando. É isso, né? Uma história linda. Vamos lá para a próxima pergunta. Matheus Assis, que é o Matheus Assis, perguntou por que a gente escolheu madeira para a bancada da cozinha e não mármore. Essa é uma questão tanto financeira quanto de estética. Isso. O que acontece? A madeira ela vai acabar saindo muito mais barata do que o mármore. A pedra em si é muito cara, a execução do trabalho em si é muito cara. Ia sair mais ou menos uns 3 mil a nossa bancada. Sim. E a madeira, a que a gente escolheu, vai sair mais ou menos... A gente não sabe porque a gente ainda não fez, mas pelos cálculos vai sair mais ou menos R$1.500. Por ser a metade do preço, e que se a gente tiver cuidado, ela vai durar o resto da vida. E por opção estética também, porque a gente tem o Instagram e a gente queria que fosse uma coisa diferenciada dos outros perfis. E também uma coisa que sempre eu vi nos Instagrams gringos e no Pinterest. Então era uma coisa que eu queria muito. Eu olhava a bancada de madeira e falava, gente, se eles conseguem manter e não estragar e ter um cuidado, a gente também vai conseguir. Sim. Então a gente foi atrás de madeiras que são próprias ou recomendadas para isso. E a gente vai mandar executar e vai testar. Se der certo, a gente vai contando pra vocês. É só ter muito cuidado, porque a madeira não pode encostar nada quente, não pode ficar caindo água. Não pode deixar cair coisas de quina. Pode aguda, tipo faca. Vai amassar a madeira e vai tirar a impermeabilização. Então, sim, então tem que ter muito mais cuidado que a pedra. Só que no que foi falado, que a madeira que a gente escolheu foi a Cumaru. Se a gente cuidar bem dela, ela vai durar a vida inteira. Porque é uma madeira muito forte, muito grossa, muito resistente. Então, até melhor que um mármore, por exemplo, o mármore Carrara, que se a gente derrubasse um vinho, derrubasse um molho de tomate, mancha na hora e não sai nunca mais. Débora KST, ela perguntou sobre organização financeira, imprevistos e se a gente fez planilha de gastos para a obra. Não. A gente não teve nenhum tipo de organização financeira, a não ser assim, poupar muito dinheiro. Mas nada foi pensado. A gente não fez planilha, a gente não pesquisou quanto custavam as coisas antes. A gente foi com o tempo juntando dinheiro. A partir do dia que a gente comprou o apartamento, a gente começou a poupar muito. Não, tanto que até o apartamento, esse foi o primeiro apartamento que a gente foi atrás. A gente estava pensando em morar de aluguel primeiramente. Só que aí eu falei, o dinheiro que a gente paga de aluguel a gente consegue comprar um apartamento. Então a gente tinha um dinheiro guardado, a gente começou a poupar, deixou de sair, de gastar com outras coisas. E a gente foi atrás, e tanto que esse foi o primeiro apartamento que a gente viu, então a gente já comprou e
E foi assim. E foi tudo sem planejamento nenhum, porque quando a gente pegou pra comprar o apartamento, eu vou fazer até um vídeo sobre isso, porque o nosso modelo de financiamento é diferenciado. Quando a gente pegou pra ir atrás do financiamento, a gente tinha 5 mil na conta, eu acho. Então, foi tipo, tudo deu certo, a gente fez esse modelo de financiamento diferenciado, e aí conseguiu dar entrada, conseguiu comprar, e aí esperou um ano de construção, foi o ano que a gente juntou dinheiro, e agora a gente entrou no apartamento e começou a movimentar, né, as coisas e fazer, mas não teve planejamento nenhum, não teve nada, a gente só poupou, assim, parou de comer McDonald's, Burger King, parou de comer tudo, e deixou de sair, deixou de ir no cinema e tudo mais, e poupou esse dinheiro. A Morada 2, ela fez várias perguntas e a gente vai responder por etapas aqui rapidinho. Ela perguntou quanto tempo a gente tá junto. São 4 anos e 10 meses. Em junho, dia 8, fazem 5 anos. 5 anos, então são 4 anos e 10 meses. Agora. Ela perguntou se a gente tem algum animal de estimação. A gente tem 3 gatinhos. A gente tem a Alaska, que ele encontrou onde ele trabalhava antigamente, na empresa, abandonada. A gente pegou ela. E a gente já tinha o Romeu. E aí eles, né, fizeram um amorzinho. E aí nasceu o Freju e o Bartolomeu. E o Romeu, infelizmente, morreu. Então a gente tem 3 gatinhos. A Alaska, que é a mãe, e os 2 filhotinhos dela, que são maior que ela. Desse tamanho assim. Ela perguntou se a gente fez planejamento para a obra. Eu entendi que foi, pelas outras perguntas, se a gente tinha planejado colocar a mão na massa e fazer o apartamento em si, as paredes e tudo mais, ou não. Não e sim. A gente queria muito conseguir pagar, porque agiliza, né? A obra já era para ter acabado se a gente tivesse pago um pedreiro, porque a gente vem só de final de semana fazer as coisas, mas tanto pelo valor que é cobrado, quanto por a gente ficar muito com medo das coisas não ficarem do jeito que a gente queria. Então a gente sentou, conversou e viu que era o melhor a fazer, tanto financeiramente quanto pela estética do apartamento, era a gente fazer as coisas, né? Então a gente começou a pesquisar. Então tudo que a gente faz e mostra pra vocês, a gente pesquisou muito antes. Então, tipo, Google, vídeo do YouTube gringo, pra aprender a instalar as coisas e conseguir mostrar pra vocês, fazer com que vocês consigam também. Então, foi basicamente isso, né? A gente viu que não ia dar. Se a gente pagasse o pedreiro, a gente ia deixar de, por exemplo, conseguir ter a pia que a gente queria, a pedra da bancada ia demorar muito pra chegar. A pedra não, a madeira da bancada ia demorar muito pra chegar. Então, pra acelerar a mudança, a gente resolveu fazer da obra pra sobrar dinheiro. Isso. A Ju é uma querida, ela tá sempre respondendo nossos stories e fotos. Ela perguntou como a gente se conheceu e aí a gente já respondeu aqui, mas queria mandar um beijão pra Ju. Porque ela é uma querida, gente, sério. Sim, ela responde tudo. Ela é muito, muito amor. A Jussana Sena, ela falou que quer parabenizar a gente pelo capricho, pela casa linda e principalmente pelo amor que move e que ela acha lindo demais. Obrigado. Obrigado. E aí ela perguntou se o Metro White ele pode ser aplicado em cima do azulejo, que ela quer mudar o banheiro dela, mas sem quebrar. E pode sim. No nosso banheiro, a gente não fez vídeo pra ele, mas a gente fez a aplicação em cima do azulejo antigo. É só você usar a argamassa própria. Isso, própria, que é a piso sobre piso. Algumas pessoas recomendam você dar uma quebradinha nesse piso, mas vários vídeos que a gente assistiu de profissionais que fazem isso não recomendam, falam que a argamassa ela já é porosa justamente para fazer essa ligação entre as duas. E a Doma Arquitetura já disse que isso também é uma coisa muito boa de ser feito, porque você, principalmente no banheiro, você evita vazamentos, porque você já tem ali a impermeabilização do banheiro, a camada de massa e o revestimento antigo. E aí, que poderia em si acontecer algum vazamento. Quando você coloca mais uma camada de massa e outro revestimento, você protege de que esse banheiro, você dá uma dupla proteção para que ele não infiltre. Então, é muito bom fazer isso também. E economiza muito, porque quando a gente quebrou a parede, foram 65 sacos de entulho que a gente teve que descer. Sim. E mandar embora. Então, deu muito trabalho. E aí a gente chegou no banheiro e a gente falou, não, a gente não vai produzir entulho. Jamais, pelo amor de Deus. Nunca mais na vida, porque de é muito cansativo. São sacos muito pesados e foi a gente que carregou. Então, pode sim colocar
sobre... É segura. Teve alguns que a gente teve que tirar, teve que fazer alguns recortes e foi bem trabalhoso pra conseguir tirar. Sim, então não cai fácil. Não cai fácil. A Renata Tissotti, ou Tissotti, que o IG dela é Retissotti, ela perguntou no que a gente trabalha e se tem a ver com processo criativo ou somente a gente deixa isso somente para obra. Então vamos lá, fala aí você. Eu trabalhava até semana passada, eu trabalhava na área de produção, eu trabalhava numa metalúrgica, eu era ajustador mecânico, só que como eu faço faculdade de administração, eu estava procurando estágio, eu consegui um estágio, então essa semana agora depois do feriado eu vou iniciar meu estágio. Sim, e eu faço vitrine. Eu sou vitrinista, é uma profissão que não é tão comum, mas mexe muito com o processo criativo, porque tem decoração, tem manequim, tem roupa, enfim, mas não tem nada a ver com arquitetura ou decoração em si, de ambientes. É mais uma coisa estética. A gente nunca se envolveu com nada desse lado, assim, de obra ou arquitetura. Sim. O AP_404 falou: parabéns pelo apartamento, sigo vocês há um tempo, pelo Instagram e pelo YouTube, obrigado. E falou que gostaria de saber se foi difícil a execução do revestimento da cozinha, porque ela pretende fazer também, ou ele. É ele. Vizinhos meninos. Apoiamos. Então, o revestimento do Subway Tiles, o Metro White, ele é um pouco trabalhoso, mas não é impossível. A instalação nem é difícil, o problema é você conseguir manter ele reto e paralelo, assim, não deixar o nível, sabe? Não deixar ele um pra cima do outro. Com aquele degrauzinho, sabe? Os degraus. O nosso Subway Tiles da cozinha, ele ficou um pouquinho torto. Tem gente que não repara, mas eu reparo, porque eu tenho um nível bom assim de visão. Eu reparo, pode ver que toda hora eu olho pra lá que eu tô vendo que ele tá torto em algumas partes, mas não é uma coisa que chega a me incomodar assim a um nível absurdo. A parte que vai ficar visível ficou muito boa, então a gente relevou a parte que ficou ruim, que ficou meio escondida. Sim. Agora, no banheiro que a gente já tinha, o Alexandre já tava com essa experiência, foi muito mais tranquilo. Então, a parte de deixar nivelado, tanto as linhas do metrô quanto os degraus entre um e o outro, são as mais difíceis, e a pior parte é o rejunte. Não. Mas é tranquilo de fazer, não é assim um bicho de 7 cabeças. Se você tiver apoio moral, tiver uma ajuda... faça com tempo, se você tiver tempo você vai conseguir fazer. Pra colocar na parede, se você pegar um dia inteiro você consegue colocar, mas o rejunte é trabalhoso. Sim. Porque são várias partes e vários recortes, então demora bastante. Sim. A Magical Nights ela pediu pra gente falar um pouquinho mais sobre os nossos pets. A gente falou rapidinho aqui da história que a Alaska foi resgatada, já tinha o Romeu e nasceram os 2 gatinhos. Tem uma história que é assim um pouco cômica, que é a do Freju. O Freju ele quase não aparece porque a gente acha que ele é um gatinho especial. Ele já deu muito problema, ele já teve uma doença, ele já sofreu acidente, já foi atropelado. E desde pequeno ele já é engraçadinho. E ele nunca teve nome. A gente tinha ele há 1 ano e meio e a gente chamava ele de sem nome. Assim, a vida inteira a gente conseguiu dar o nome pra Alaska, o nome pro Bartolomeu, mas nenhum nome que a gente dava, minha mãe sugeria ou a gente falava, ficava. A gente tentou vários. A gente não olhava pra ele e falava, não é esse nome. E aí, no dia que ele foi atropelado, eu levei ele no veterinário. Quando eu cheguei pra fazer a ficha dele, a recepcionista perguntou, qual é o nome do bicho? E aí eu falei, sem nome. E aí a gente foi esperar pra ter a hora da visita do gato e tudo mais. E aí tinham vários donos de gato e cachorro. E aí chamavam, sei lá, Belinha, Chuchuzinho, chamavam os donos dos bichos. E aí chegou na nossa vez, ele falou assim, donos do gato sem nome. Aí foi muito vergonhoso. E aí a gente levantou, foi visitar o gato e na hora de pagar teve que fazer a ficha de novo. E a moça perguntou, qual o nome do gato? E eu falei, sem nome? E ela falou, não pode não ter nome. Eu falei, não, vou dar um nome. Moça, qual foi o último animal que você registrou aqui? E ela falou, Fred. Aí eu olhei e eu falei, não quero Fred. O Alexandre na hora falou assim, prejuízo. Porque a gente tava numa situação a gente tinha acabado de bater o carro
E foi todo o dinheiro que a gente tinha juntado pro apartamento. Eu falei, não vou dar nome de prejuízo pro gato, pelo amor de Deus. Que é a junção de Fred com prejuízo. Então foi o que ficou. Aí eu falei, moça, ele vai chamar Freju. E esse é o nome do gato. E ficou, pegou. Sim, agora pegou, a gente chama ele de Freju, de Frejos, de Frejó, de tudo. Agora ele tem. Ele não tinha nome, agora ele tem tanto apelido que é impossível. Coitado. Então, essa é a historinha dos nossos gatinhos. A gente acabou de gravar esse vídeo, então talvez a luz esteja um pouco diferente. Só que a gente recebeu uma pergunta que a gente achou interessante juntar aqui rapidinho. Foi a Nana Martin que perguntou. Ela falou que tem uma dúvida sobre essa parede que tá atrás da gente. Se a gente rejuntou, porque ela tem a impressão de que a gente ia pintar por cima do branco. Se é isso mesmo. E se sim, porque a gente optou por pintar. Então vamos lá. Essa parede, ela tem uma história um pouco complicada. Eu não ia revelar isso pra ninguém. Pra não revelar meus erros. Mas, enfim, vamos lá. Quando a gente começou a fazer, a gente tinha a opção de rejuntá-la ou não. Aí o que aconteceu? A gente recebeu uma dica de um seguidor, a gente até falou isso no vídeo, de usar a mesma massa, a argamassa que a gente tinha assentado o revestimento para rejuntar. E realmente era o tom muito próximo. Só que a argamassa que a gente usou era piso sobre piso, porque é a parede, né? E foi recomendação da Pedra Paulista, que é a fabricante deles. E então eu comecei a aplicar. Eu fiz aquela parte tá ali que vocês não vão conseguir ver. E a argamassa, ela é areosa. Então começou a danificar o tijolinho. Eu deveria ter feito com mais cuidado e eu não fiz. E aí ficou com uma textura estranha. Começou a engrossar, a tirar o detalhe da pedra. Isso, todos os relevos que tem começaram a sair e ficou os grãozinhos de areia. Então a gente resolveu parar com isso e fazer com um rejunte branco. Eu peguei um rejunte branco de uma marca X que estava aqui, tinha comprado lá pro banheiro, e apliquei nessa parte. E aí ficou perfeito, nossa, ficou lindo. E a gente falou, não, tem que ser, era o mesmo tom, era maravilhoso. Aí a gente acabou esse rejunte, porque vai muito rejunte, a gente usou, eu acho que 5 sacos de... Acho que uns 20 quilos a gente usou de rejunte aqui, só nessa parede. E aí a gente foi procurar e não achei da mesma marca. Porque a gente comprou na Leroy e aí a gente foi na Telha Norte, não tinha. Aí eu comprei de uma outra marca. Que era amarelo sorvete de milho, assim. Era uma cor de sorvete de creme. Parecia branco na embalagem, eu não li. Era marfim, né? E era cor marfim. E eu passei toda essa parte assim e ficou uma caca, ficou horrível. Estou totalmente. E aí a gente tinha um rejunte cinza. A gente usou todo tipo de rejunte. Que era pra esse chão, que a gente acabou não usando, que a gente usou da própria Eliane aqui no chão. Aí eu falei, já que a gente vai pintar a parede, porque tava marfim aqui, cor de um troço aqui e branco aqui, vamos passar esse cinza. Aí passei o cinza aqui mais pra cima. E ficou muito horrível, ficou marrom. E aí a gente falou, realmente decidiu pintar. Então a gente pegou a tinta, comprou tinta nova e pintou. E eu acho que foi a melhor escolha que a gente fez. Ela ficou muito próxima do tom do branco que a gente usou aqui, que eu não lembro a marca. Só que deu um up assim na parede. A parede ficou muito mais bonita. Então... E a mesma cor que a gente vai usar na casa inteira, hein? A gente vai usar a mesma cor, o mesmo tom de branco, que é um branco puro de uma marca X aí que eu não sei qual é. A gente vai pintar o apartamento inteiro, então vai ficar tudo no mesmo tom. E como a gente gosta dessa linha mais minimalista, por isso. Vai ficar bem legal. Então é isso, né? A gente recomenda pintar assim. Fica muito mais bonito. Recomenda pintar. Muita gente que a gente viu também pintou, então é uma dica muito boa. Sim. Na nossa casinha 101 falou que a gente é uns lindos, obrigado. E queria saber a nossa história. A gente já contou aqui ela rapidinho pra vocês. E a gente queria agradecer todas as perguntinhas que fizeram. A gente pediu faz 1 hora e já a gente recebeu um número considerável de perguntas. A gente quer gravar outra, então se chegarem mais perguntas e vocês deixarem mais perguntas aqui, a gente grava um novo. Pra o vídeo também não ficar tão extenso. É muito longo, porque a gente fala de bastante. Então a gente queria agradecer. Se você puder deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, a gente vai agradecer bastante, porque ajuda a divulgar o nosso vídeo. Deixa mais perguntas aí nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí que a gente vai tentar responder também. Sim, se você não conhece nosso Instagram, é @casacobre. Lá a gente posta muito mais sobre a obra, o nosso dia a dia. Tem conteúdo diário por lá, então segue a gente por lá se você não segue. E se inscreve aqui novamente, por favor. E é isso. Muito obrigado pelas perguntinhas e até o próximo ESC. Tchau. Tchau.